São 7 horas da manhã, olá, 16 de julho de 2018. As principais notícias desta segunda-feira estão na TV Difusora. Com a presença de Ciro Gomes, PDT anuncia pré-candidatura de Everton ao Senado. Imperatriz comemora 166 anos de fundação. Aberto com a caminhada dos festejos da paróquia de São Cristóvão. Cavalo de Aço abre vantagem sobre o 13 da Paraíba na semifinal da Série D. E o Sampaio acabou perdendo no Brasileiro. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e 1 minuto, um ótimo dia para você que nos acompanha, em especial aí, Imperatriz, aniversário de fundação da cidade. O presente veio antecipado, né? Ontem o Cavalo de Aço conseguiu uma vitória importante em casa, diante da sua torcida. Uma vitória extremamente importante diante de um time que é o 13 da Paraíba, um time consistente. Já já o Laércio vai falar sobre esporte, mas de parabéns a essa região toda, a região Tocantins, uma cidade extremamente importante, a segunda maior cidade do estado do Maranhão. No final do Bom Dia hoje tem uma homenagem aí, com belas imagens dessa cidade que nos orgulha, né? Orgulha todos os maranhenses, cidade de gente trabalhadora, de gente honrada, com uma economia pujante, enfim. Parabéns, Imperatriz. A gente começa assim o nosso Bom Dia Maranhão de hoje, a semana de hoje, parabenizando a aniversariante Imperatriz. Vamos ver como é que amanheceu a capital dos maranhenses? Vamos lá? Tem imagens agora ao vivo do centro da cidade, Avenida Rio Branco. Por enquanto, o trânsito tranquilo aí, né? Os ônibus, as pessoas passando, indo para o trabalho, alguns saindo do trabalho também, nesse mês de férias, mas, claro, férias escolares, muita gente trabalhando. E essa é a imagem do centro da capital maranhense, patrimônio cultural da humanidade, São Luís do Maranhão, Avenida Rio Branco, uma das principais artérias aí do centro da cidade, ali próximo à Praça Deodoro. Olha, você acompanhou recentemente o trabalho de voluntários na Tailândia. Esse trabalho foi fundamental aí no sucesso da operação de resgate das crianças presas em uma caverna. Uma equipe internacional de socorristas contou aí com mais de 90 pessoas, entre profissionais de várias áreas, além, claro, da população que participou ativamente no apoio aos que trabalhavam no resgate. Esse trabalho é voluntário. Aqui no Maranhão, o final de semana foi de treinamento para esses voluntários socorristas. A simulação, que aconteceu nas dependências do 24º Batalhão do Exército, reuniu bombeiros, socorristas e principalmente estudantes e profissionais da área da saúde. Antes das simulações, os participantes tiveram contato com os equipamentos que auxiliam as equipes de primeiros socorros e receberam noções básicas de como e quando utilizá-los. O Altenira está se preparando para se tornar técnico em enfermagem, mas enxergou no treinamento a possibilidade de ampliar as áreas de atuação dentro da atividade. Posteriormente, a gente se pode deparar com um paciente na rua, a gente ter a noção e a prática do que a gente pode encaminhar aquele paciente para determinada situação do que ele esteja acontecendo com ele. O Matheus trabalha na área da saúde e sempre que pode participa de treinamentos para socorristas. Essa área da saúde, querendo ou não, é uma área que está o tempo todo se atualizando. Então a gente não pode ficar só na mesma coisa ali, não pode ficar parado, então tem que estar o tempo todo se atualizando. Depois de todas as instruções necessárias, é hora de partir para a prática. Ali, por exemplo, está sendo simulada uma situação. A vítima está posicionada com o braço lesionado, recebendo os primeiros atendimentos. Na segunda situação, a equipe é orientada em como manipular uma pessoa politraumatizada e em seguida transportá-la. Todo o trabalho precisa ser realizado com muito cuidado para estabilizar o quadro das vítimas. A intenção do treinamento é compartilhar conhecimento para que mais pessoas saibam o que fazer em caso de emergência. O objetivo desse treinamento é fazer com que os profissionais, os acadêmicos de enfermagem, os estudantes de enfermagem da área da saúde também, possam se sentir mais confiantes em realizar o atendimento às pessoas que estão precisando naquele momento de ajuda, né? As pessoas ali sofrem um mal súbito, um acidente de carro, algum tipo de outro acidente. E o objetivo desse treinamento é fazer com que essas pessoas tenham em mente que elas podem sim realizar um atendimento perfeito. E é interessante lembrar que essas noções de primeiros socorros, elas são essenciais para todo mundo. Tem vários países, inclusive, que nós temos mais do que o Brasil, aqui a gente não tem muito essa cultura, né? Mas que sabem como agir em casos de emergência. Todos nós deveríamos fazer cursos nessa área para ajudar o próximo, né? Algo tão importante, pensar no outro, né? A sociedade precisa muito disso, né? São 7 horas e 5 minutos. Importante esse treinamento aí feito com os voluntários aqui no Maranhão. Vamos falar de cultura? O Tambor de Crioula do Maranhão ganhou uma casa localizada no centro histórico da capital, local que está
aberto à visitação, deve funcionar como um ponto de encontro para a transmissão e apreciação da cultura. Há 70 anos, Dona Maria do Coco é coreira de tambor de crioula. É muito importante esse legado para nós, porque eu e esta criatura, o Paulo de Maré, nós lutamos muito por isto. Nós fazíamos tambor toda sexta-feira nessa pedra. Nós demos o nome desta casa, Palácio dos Negros. Seja ao ar livre, nas praças ou nos terreiros, a dança é marcada pelas mulheres que são conduzidas pelo ritmo intenso de tambores e pelo ritmo das toadas evocadas por tocadores e cantadores. Salas de oficinas de dança e percussão, auditório, salão de exposição. Esses são apenas alguns dos espaços que a casa irá contar. Essa casa era uma demanda antiga dos detentores que fazem essa cultura, desde que o tambor de crioula foi registrado como patrimônio cultural e material do Brasil. Em 2007, a gente vinha trabalhando na política de salvaguarda, e uma da política de salvaguarda é justamente que tenha um centro de referência. Uma honra enorme para a Vale, para a Fundação Vale, integrar a Casa Tambor de Crioula por meio da exposição, a exposição permanente que está aberta ao público para visitação, tanto dos maranhenses quanto para os visitantes de fora. É uma forma de eternizar essa cultura, essa diversidade cultural tão rica e tão forte do nosso estado. Com o propósito de promover a reprodução desse bem cultural, a Casa do Tambor de Crioula é um legado para manter as futuras gerações. Quando eu era criança, minha mãe me trazia muito tempo, e aí eu gostava de vir. É animação e dá muito carinho. Valorizar a riqueza cultural. Esse é apenas um dos vários propósitos da Casa Tambor de Crioula. Essa casa não pertence a São Luís, ela pertence a todos os fazedores de tambor. Nós somos zeladores agora dessa casa, nós somos guardiães dessa casa e nós vamos também fazer multiplicadores. O tambor de crioula é um patrimônio brasileiro, patrimônio maranhense, patrimônio mundial. Então a gente tem que preservar e através dessa casa demonstrar para a sociedade maranhense, demonstrar para os turistas que chegam a São Luís a importância da materialização, da importância do patrimônio imaterial que é o tambor de crioula para o Maranhão. Maravilha, né? Confira agora o nosso giro de notícias. A Polícia Civil prendeu Adriano dos Santos Sales e Luiz Pereira da Silva Júnior em cumprimento de mandado de prisão expedido pela Central de Inquéritos e Custódia do município de Imperatriz. De acordo com a polícia, eles são os principais autores do homicídio que teve como vítima o ex-militar do Exército Cláudio Moreira de Moraes. O crime ocorreu no mês passado no bairro Vilinha. O militar foi morto no interior de uma residência. Durante o depoimento, a polícia identificou Adriano dos Santos como intermediador do crime e Luiz Pereira como executor. Depois da prisão, a dupla foi encaminhada para a unidade prisional de ressocialização de Imperatriz. Na Vila Cabral, zona rural de São Luís, um homem identificado por Francisco Barroso Rodrigues foi agredido por populares em um restaurante após esfaquear a dona do estabelecimento. De acordo com a polícia, ele teria pedido uma faca para cortar alimentos e, sem um motivo aparente, desferiu golpes na cabeça da vítima. A mulher foi encaminhada para uma unidade do pronto atendimento. Francisco Barroso foi preso e autuado por lesão corporal. Durante o fim de semana, um homem identificado como Napoleão Christian Araújo Benício, de 43 anos, morreu após colidir a moto que ele pilotava com um cavalo na BR-010 entre as cidades de Imperatriz e Governador Edson Lobão. O motociclista não resistiu ao forte impacto e morreu na hora. São 7 horas e mais 9 minutos. Nós vamos agora à região Tocantina. As informações chegando direto da cidade aniversariante do dia, Imperatriz. Vamos ver. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Olha, levantamento da seguradora Líder, responsável pelo seguro de IPVAT, mostra que 75% das indenizações pagas por acidentes de trânsito são para vítimas do sexo masculino. Em Imperatriz, de acordo com o SAMU, de janeiro a abril aconteceram 178 acidentes de trânsito, a maioria, claro, envolvendo homens.
De acordo com dados do SAMU, de janeiro a abril de 2018, em Imperatriz, foram registrados 178 acidentes. Já os números divulgados pela seguradora Líder, responsável pela administração do seguro DPVAT, também comprovam a necessidade de conscientização no trânsito, principalmente os homens. Segundo os dados, 75% das indenizações pagas por acidentes de trânsito no Brasil são para vítimas do sexo masculino. Apenas no ano passado, foram quase 384 mil indenizações pagas pelo DPVAT. Destas, a maior parte foi para homens, entre 18 e 34 anos. Marcelo Ventura é regulador da seguradora, do DPVAT. Ele completa dizendo que os homens também representam 82% das vítimas nos casos de acidentes com mortes. Os meninos com 12, 13 anos de idade estão cada dia pilotando. E como eles não passam por treinamento, eles não passam por nenhum curso, eles acham que pode tudo e não pode nada. E daí é que vem as consequências. Somente em 2018, de janeiro a maio, já foram pagas 148.164 indenizações por acidente de trânsito em todo o território nacional, sendo aproximadamente mais de 111 mil pagos a vítimas do sexo masculino. Ainda falando de trânsito, o uso do celular e estacionar em fila dupla foram as infrações mais registradas nesses primeiros 6 meses do ano aqui em Imperatriz, de acordo com o SAMU. Resultado, claro, da imprudência dos condutores. Cenas que revelam o desrespeito à sinalização de trânsito são facilmente encontradas em Imperatriz. No Maranhão, em 2017, segundo o Departamento Estadual de Trânsito, 10.807 condutores foram autuados por trafegar acima da máxima permitida. Em Imperatriz e nos 6 primeiros meses de 2018, a Secretaria Municipal de Trânsito diz que o uso do celular ao volante e estacionar em fila dupla foram as infrações mais registradas. O aumento em Imperatriz de mais de 44% entre janeiro e junho em relação a 2017 é preocupante, mas segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, é reflexo do trabalho dos agentes. Nós intensificamos esse ano a fiscalização, né, dentro das principais vias aqui de Imperatriz, e o que a gente tem constatado é que o número de condutores em fila dupla tem crescido. Hoje nós temos aí um simples manuseio do celular, que justamente causa uma desatenção e possivelmente um acidente. De acordo com a CETRAN, das 10.260 infrações registradas na cidade até junho de 2018, 3.167 a mais que no ano passado, a maioria foi cometida no mês de abril, com 2.285. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, meu amigo Luiz Carlos Lima, bom tê-lo de volta. No próximo bloco, confira uma entrevista com o deputado Everton, que anuncia hoje sua pré-candidatura ao Senado. Nós vamos agora intensificar as nossas entrevistas aqui com os pré-candidatos em todo o sistema difusora, para que você conheça um pouco mais antes das eleições de outubro. São 7h13 e mais. Em Peritoró, vereadores trocam tapas durante sessão na Câmara. Assunto para John Coutrin, já depois do intervalo. São 7h17. Nós estamos intensificando em todo o sistema difusora de comunicação a cobertura para as eleições. Você sabe que pela legislação, inclusive, nós temos agora um período de pré-candidaturas e o espaço está aberto em todo o sistema, rádio Difusora FM, também no nosso portal MA10 e aqui na TV Difusora para todos os pré-candidatos. Hoje nós vamos conversar aqui com o pré-candidato ao Senado, o Everton, com a presença do pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes. Vai ser anunciada hoje a pré-candidatura ao Senado do deputado Everton, líder das minorias na Câmara dos Deputados, e é com ele que nós conversamos a partir de agora. Participa conosco aqui John Coutrin, nosso comentarista de política. Bom dia aos dois. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os telespectadores do Bom Dia Maranhão. Deputado, a gente percebe, em relação à população, aos eleitores, uma certa dificuldade, às vezes, de entender qual é o papel de um senador da República. Às vezes fala muito sobre a atividade do deputado, né, lá no Parlamento, lá no Legislativo, mas no Senado há uma certa dificuldade do Maranhão das pessoas identificarem, às vezes, até em quem foi que votou para o Senado nas últimas eleições. Por que o senhor entende que isso acontece? Primeiro porque a cultura nossa maranhense foi sempre de eleger senadores na chapa do seu governador. Então, geralmente o povo vota no governador
e leva o senador a reboque. Nunca teve no Maranhão a cultura de se ter pré-campanhas e a campanha efetivamente do próprio candidato ao Senado. Hoje o papel constitucional das casas, elas são muito claras. Quando muitas das pessoas perguntam, vem cá, por que aquele dia tu estava na sessão e como deputado e tinha lá aquele presidente do Senado conduzindo a casa? Né? Nós temos a união das duas casas, é o Congresso Nacional. Então a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado ele tem atribuições próprias, além de ser uma representação de Estado. A da Câmara é uma representação do povo, por isso que a quantidade de cadeiras são proporcionais. O Maranhão nós temos 18 vagas, lá no Piauí se tem já 11 ou 12 vagas. Vários estados são uma quantidade diferente de acordo com a sua população. Já Minas Gerais são mais de 50 e no Senado não, são 3 representantes por estado. Então o Acre, que é bem pequenininho, tem 3 senadores. O Rio de Janeiro, que é grande, São Paulo, que é grande, também tem 3. E aqui no Maranhão também tem 3. Sendo que uma vaga é eleita em uma eleição e na seguinte são 2 vagas. Então este ano serão 2 vagas que serão abertas. E o papel hoje principal, além de ele julgar, processar, escolher ministros, ter um papel diretamente ali como fiscalizador direto do Executivo, ele tem um papel muito importante de fazer a revisão da Casa Legislativa, da Câmara dos Deputados, assim como a Câmara também faz a revisão do Senado. Enfim, é uma casa que se tem muita força política e se você souber e quiser de verdade trabalhar para ajudar o seu governador, os seus municípios, as cidades, as pessoas a trazer projetos estruturantes importantes para melhorar a vida das pessoas, com certeza você tem. E eu tenho aqui vários exemplos no Brasil afora, onde as bancadas unidas, elas ajudaram muito a enfrentar diversos problemas que os seus estados viviam. Deputado, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Dom. Entramos no recesso parlamentar em Brasília, os deputados estão em recesso, mas é importante informar, esclarecer para os nossos telespectadores em relação às pautas que estavam ali tramitando no Congresso. Por exemplo, a questão da privatização da Eletrobras, que influencia diretamente as pessoas até de camada mais baixas. Como é que estão essas pautas nacionais, como é que está a discussão? E para posterior, depois da volta dos parlamentares, como está sendo discutido isso? Olha, um ano muito difícil, eu tenho dito ao longo de todo o semestre, de toda essa legislatura, quis Deus e permitiu que eu tivesse no mandato, vivendo e presenciando, sendo testemunha de muitos momentos difíceis ali dentro da Câmara e vivendo no nosso país. Hoje você tem aí 13 milhões de desempregados, quase 60 milhões de brasileiros estão acordando agora com seu nome no SPC e no Serasa. As pessoas muito chateadas e com razão com a política. Você pega aí um único país do mundo que tem coragem de agiotar de forma oficial o seu povo, o seu trabalhador, é o Brasil. Você pega aí os bancos quase 200%, 300% de juros ao ano no cartão de crédito e no cheque especial. A conta de energia mais cara, o gás mais caro, o poder de aquisição de consumo do nosso trabalhador está aí enfraquecido. Nós votamos, a Casa votou aquela reforma trabalhista que nós tanto denunciamos, que ela precarizava e precariza sim o direito e a força do nosso trabalhador. Nós temos aí projetos ali difíceis que foram colocados naquela casa, como é o caso da privatização, que hoje o governo ainda não desistiu. Querem porque querem privatizar a nossa Eletronorte, a Eletrobras, aí mais a nossa conta de energia mais cara. Falar nisso, eu tenho um projeto importante que acaba com a taxa de religação, porque só a pessoa que deixa cortar a energia já está dizendo que ela não tem condição de pagar ou teve algum problema financeiro. E aí quando ela tem que religar, às vezes com um pouco de comida na geladeira, com serviços essenciais dentro de casa, às vezes ela fica sem condição e ainda tem que pagar uma taxa, depois que ela consegue pagar, ainda tem que pagar uma taxa para mandar religar. É abuso em cima de abuso. E a gente tem aí pautas
da política mesmo da casa, além das privatizações, o entreguismo que houve, as pessoas ainda não compreenderam o que foi esse negócio da Petrobras quando se abriu o mercado dela internacional, principalmente para a exploração do nosso pré-sal, aquelas riquezas nas águas profundas do Brasil que eram para estar sendo sim exploradas, mas para ter retorno diretamente para a educação e para a saúde, pelo contrário. Agora, no final do semestre, a gente ainda teve um grande embate, e eu quero aqui anunciar para todos os servidores públicos que tivemos uma grande vitória, que foi a derrubada do relatório do artigo 92 e do 92A e do 1717 e do 13, que tratavam justamente sobre a redução de 10% do gasto público, que lá é justamente a diminuição de dinheiro para as universidades e para o serviço público, e também o congelamento do reajuste dos nossos servidores, inclusive com índice de inflação. Ou seja, é como se o trabalhador fosse o maior problema hoje para a crise. Nós temos países desenvolvidos como a Alemanha, que tem a hora maior trabalhada da sua região ali da Europa e maior do que o Brasil, a hora trabalhada do Brasil, do trabalhador comparada. E nem por isso a Alemanha está em crise ou ela é fraca no seu mercado. E assim nós temos vários outros países, que a hora trabalhada do trabalhador ela é maior, mas em compensação existe produção, existe riqueza, existem empresas fortes porque existem trabalhadores fortes. Então, John, o resumo que eu faço desse semestre foi um semestre muito difícil. Tivemos a intervenção militar no Rio de Janeiro. Essa intervenção eu sempre comparo, enquanto tinha tanque do Exército e soldados no Rio de Janeiro do presidente Temer lá, para dizer que vai combater a segurança, que não resolveu coisa nenhuma, aqui no Maranhão houve uma intervenção educacional. Você imagine só, na crise que a gente está vivendo, o governador Flávio Dino construiu quase 700 escolas construídas ou inauguradas durante o seu mandato, nos seus 3 anos e meio de mandato. O prazo de inauguração encerrou no dia 6 de julho. Eu tive a oportunidade do mês de junho todo andar com ele pelo Maranhão, inaugurando escolas. Foram uma escola por dia durante o mês de junho, escolas em povoados, em locais que realmente não tinham acesso. Então, esse primeiro semestre foi um primeiro semestre de muita luta. Nós travamos muitas matérias difíceis lá na Câmara, fizemos a denúncia da prisão ilegal e injusta do presidente Lula, visitamos ele lá em Curitiba, conversei muito com ele, porque é importante a gente estar atento realmente ao que está acontecendo nessa discussão nacional e principalmente ali dentro da casa. Deputado, lá em Brasília, muitos analistas políticos apontam o senhor como um grande poder de articulação, uma característica que o senhor tem, inclusive liderando aí um grupo de oposição ao governo do presidente Michel Temer. O senhor conseguiu, com essa característica, articular vários partidos aqui do Maranhão para apoiar essa sua pré-candidatura? Como é que funcionou esse processo de construção? Foram vários encontros, inclusive, com as pessoas no interior do Estado, né? Eu queria que o senhor falasse sobre esse aspecto e como é que vem essa pré-candidatura a partir do apoio dessa união de partidos. Eu tenho tido essa preocupação, justamente de ter uma frente de partidos, uma frente popular, né, representativa, e isso a gente tem feito esse diálogo permanente. Todos os municípios que eu visito, eu tenho procurado a Igreja Católica, tenho procurado a Igreja Evangélica, os pastores, procuro a imprensa, tenho procurado os sindicatos, principalmente os sindicatos, dos trabalhadores rurais, dos pescadores, as federações, as colônias. Para quê? Para justamente a gente conseguir compreender, fazer com que eles compreendam e nós também o que cada um pode ser útil para o outro. Né? A gente poder utilizar essa relação que nós aprendemos a ter lá em Brasília a favor do nosso povo. Primeiro porque eu já fui testado. Eu fui contra o impeachment da Dilma, muita gente me criticava dizendo que eu estava protegendo ela e eu dizia que remédio para governo ruim é voto, não era golpe. E naquele momento muita gente foi para cima de mim. Hoje estão arrependidos aí do que aconteceu porque viram o verdadeiro golpe que aconteceu no Brasil. Tivemos aí matérias muito difíceis que eu tive a coragem de colocar a minha voz e dizer, olha, eu fico do lado do trabalhador. Quantas vezes os maiores empresários do Brasil me procuraram como líder da bancada do PDT e hoje da minoria, a gente lidera 120 deputados, quantas vezes eles não vieram tentar fazer todo tipo de conversa para a gente ceder nas nossas posições e eu sempre me mantive ali reto de um lado só, assim como foi a minha vida. Do PDT, é o meu partido que eu nasci na militância com 16 anos de idade, eu estava no PDT, do Jackson Lago, que eu tenho um orgulho hoje de presidir o partido aqui no Maranhão e liderá-lo lá em Brasília. A gente tem
uma história sempre de ou ser governo ou ser oposição, mas do campo que a gente construiu. Então é importante a gente compreender que essa construção que nós fizemos dos partidos, ela veio ser consequência justamente dessa boa relação. Chego hoje lançando a minha pré-candidatura com o apoio de praticamente todos os partidos que estão no campo político que apoiam a reeleição do nosso governador Flávio Dino, e isso é muito importante, porque se os partidos que apoiam o governador Flávio Dino estão apoiando o deputado Everton, é porque com certeza eles e o governador Flávio Dino, que é um homem de bem, ele largou a magistratura, era um juiz federal que conhece as leis, sabe que não é fácil você sair do conforto de um cargo vitalício para ir para um teste de um concurso público que se encerra a cada 4 anos para se submeter justamente a essa vocação de servir o povo. Então, quando o governador Flávio Dino me escolhe para ser um dos seus candidatos, junto com esse grupo de partidos e de sindicatos, sociedade civil organizada, movimento estudantil, para que o Everton represente o seu estado lá no Senado, é porque ele sabe muito bem que eu sou capaz, eu posso muito ajudar o estado e o principal, eu não vou envergonhar os nossos trabalhadores e dar as costas para eles, como muitos aí fizeram depois que pegaram o nosso voto. Deputado, hoje é o pré-lançamento da sua candidatura ao Senado e estará presente o presidenciável Ciro Gomes. Mas o senhor é um defensor do ex-presidente Lula, inclusive é contra a prisão dele. O senhor apoia o Lula ou apoia o Ciro Gomes, ou o senhor vê mais na frente prospectado um apoio aí do Lula ao Ciro? Eu tenho conversado muito com o nosso campo político. A minha visita com o presidente Lula, há poucos dias atrás, na nossa pauta esteve justamente as candidaturas do nosso campo, porque na comissão que nós visitamos tinha um representante também do PCdoB. E ele lá dizia, olha, eu há mais de 20 anos atrás, quando foi criado a regra do segundo turno das eleições, eu fui um dos incentivadores dela, porque justamente que no primeiro turno você tem condição de medir as forças, cada um colocar o seu tamanho, e no segundo turno você tem condição de uni-las. Então você tem condição de projetar melhor o seu partido. Então o próprio presidente Lula incentiva que o nosso campo político progressista ele tenha sim as suas marcas e tenha as suas candidaturas. O PCdoB vai ter o seu candidato, o PSOL tem o seu candidato e o PDT tem o seu candidato, que é o ex-governador do Ceará, ex-prefeito de Fortaleza, ex-ministro da Fazenda, o economista e também advogado, ele é professor de Direito Constitucional, o Ciro Gomes. Então eu tenho hoje essa responsabilidade política e essa tarefa de ajudá-lo a conduzir a sua campanha aqui no Estado. Assim como eu também defendo de forma intransigente a nossa Constituição. Então eu sou contra a prisão injusta do presidente Lula, primeiro porque todos sabem, e agora no domingo retrasado ficou mais do que claro, que a sua prisão, ela tem sim motivações políticas, e a gente sabe que muita gente não quer ver ele solto porque tem medo de ele virar presidente do Brasil de novo. E democracia não é você ter medo e outro poder se envolver na política. A democracia é o povo votar. Quem julga político tem que ser o povo. Então o povo que tem que dizer se quer o presidente Lula, se quer o Ciro Gomes, se quer a Manuela, se quer o Bolsonaro ou se quer outro candidato. E aí é eles que vão dizer. A gente tem que levar as ideias e conquistá-los. Então, nós somos sim do movimento Lula Livre, assim como sou do PDT, que tem candidatura própria, e estaremos aqui ajudando e apoiando o companheiro Ciro Gomes, como qualquer outro companheiro dos partidos do nosso campo progressista que vá para o segundo turno. Deputado, obrigado pela entrevista. Confirmando o lançamento hoje, então, o horário, o local? Confirmado, hoje às 17 horas estarei esperando todos os trabalhadores, a juventude, os amigos, lá no Centro de Convenções do Multicenter Sebrae, para conversar conosco. O governador Flávio Dino confirmou presença, o Ciro Gomes confirmou presença, nosso presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, estará presente também, prestigiando o evento, o nosso prefeito Edivaldo, a minha colega, companheira de chapa, deputada Elisiane, também estará presente, assim como dezenas de prefeitos, dezenas de deputados e, mais importante, você, o trabalhador, estará lá prestigiando o início de uma nova história que eu vou construir junto com você no Maranhão, que é a história de dizer, pela primeira vez, estamos elegendo um senador que veio das bases, de uma família que é a verdadeira família mais poderosa do Brasil, que é a família dos professores, dos técnicos agrícolas, a família dos trabalhadores. E é essa que eu vou representar lá no Senado Federal.
Obrigado mais uma vez. Aqui na TV Difusora, na Rádio Difusora FM também, em cadeia conosco, essa entrevista de hoje. Lembrando que todo o sistema Difusora de comunicação estará com você, acompanhando passo a passo as eleições, nesse período agora que antecede as eleições, a caminhada aí dos pré-candidatos, a agenda dos partidos, como temos feito aqui em todo o sistema Difusora de comunicação. São 7h33, a informação é fundamental para a decisão que você vai tomar, que é extremamente importante, a arma que você tem, importante para mudar o Brasil, que é o voto. Daqui a pouco o Diogo Trim volta com o quadro de política, tem problemas lá na Câmara de Peritoró, nós vamos falar sobre esse assunto, destacamos no bloco anterior, já ele vai trazer os detalhes aí, o clima esquentou entre os vereadores. Olha, foi aberto com uma caminhada os festejos da Paróquia de São Cristóvão. Há 51 anos ele acontece e o tema é Como Igreja em Missão, sendo sal da terra e luz do mundo. Vamos ver. Há 16 anos, Dona Hilda é devota do Santo São Cristóvão. Ela conta que um dos motivos foi a conquista da sua habilitação. Por ser devota de São Cristóvão, meu filho sofreu um acidente e para a glória e honra de Deus e de São Cristóvão, né? Graças a Deus não aconteceu nada com ele. Vários grupos de jovens fizeram um trajeto pelas ruas do bairro São Bernardo até a igreja do São Cristóvão, dando início ao festejo do santo. Nós precisamos realmente transformar o mundo. Quando Deus enviou Jesus para a missão, Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E estes jovens, assim como todos nós, nos sentimos enviados por Jesus para renovar o mundo. Um mundo de corrupção, um mundo onde só se preocupa no ter. E aqui a gente tem a oferecer a palavra de Deus para transformar a sociedade tão corrompida que é a nossa atualmente. A gente vai com o intuito de levar a boa nova, né, a palavra de Jesus Cristo para as casas das pessoas, para os jovens, né, tentar trazer eles para a igreja, para a gente mostrar esse lado bom de ser jovem, né? Com o tema Igreja em Missão, sendo sal da terra e a luz do mundo, e o lema Vou indicar-vos o melhor dos caminhos. De hoje, dia 15 até o dia 25. Todas as noites nós temos missas, temos um largo com venda de comidas típicas, tá, com lanches, sorvetes, e temos também atrações culturais. E no dia 25, que é o dia do santo, nós teremos uma carreata que sai do Sindicato dos Motoristas, dos rodoviários, percorrendo as ruas e avenidas de São Luís, concluindo com uma celebração às 19 horas na igreja. O santo é considerado o padroeiro dos motoristas, taxistas e viajantes. O festejo atrai centenas de fiéis que prestam suas honras e homenagens ao santo. Todos estão convidados a somar e a participar desse grandioso festejo de São Cristóvão da nossa paróquia. Vamos voltar a falar de política agora com o Diogo Trim. John, bom dia para você. Bom dia mais uma vez, Adalberto. Não tem problema, né? Dar bom dia 2, 3 vezes, enfim. Importante desejar um ótimo dia. Ô, John, é porque ele estava agora há pouco comigo aqui com o deputado Everton, mas o Zé Reinaldo que afirmou apoio ao Roberto Rocha e afirmou, inclusive, acredita que o Braide não será candidato. Fala pra gente um pouco desse cenário aí, John. Nós divulgamos uma vez aqui, Adalberto, que o Zé Reinaldo tinha certeza, e ele declarou que o Braide seria candidato. Lembra disso? A gente lembra disso, depois de um almoço entre o Zé Reinaldo e o deputado Eduardo Braide, que é pré-candidato a governador, não. Há uma possibilidade dele ser candidato a governador, mas não confirmou a candidatura dele. E o Zé Reinaldo era um dos principais entusiastas e articuladores da pré-candidatura de Eduardo Braide, mesmo o PSDB, o partido dele, tendo candidato próprio, que é o senador Roberto Rocha. Mas agora, o Zé Reinaldo deu uma entrevista ao Jornal Pequeno no final de semana, onde ele afirma que o seu candidato agora preferencial e único é o senador Roberto Rocha. Ele disse acreditar que o Eduardo Braide não será candidato ao governo por conta aí de uma imposição e de uma avaliação que o Braide faz de que, Adalberto, ele precisa de tempo de televisão. Ou seja, o Braide afirmou que, nós até falamos aqui, que ele precisa de 1 minuto, 1 minuto e meio para participar da propaganda eleitoral e dos debates, ou seja, tem um partido que garanta a participação dele no debate. Por enquanto, o Braide tem apenas o PMN, que não dá a ele nem 10 segundos de TV. E estava articulando com outros partidos também. Só que, segundo o Zé Reinaldo,
os outros partidos e ninguém podem ficar esperando pela boa vontade do Brade. Ou seja, eles já estão articulando com outras candidaturas. Por exemplo, o PSC, que poderia apoiar o Brade, já está praticamente fechado com a pré-candidata do MDB, Rosiana Sarney. Pode até indicar a vice dela, um pastor da Assembleia de Deus. Então, o Zé Reinaldo disse que acha que o Brade não será pré-candidato e que agora ele vai participar das agendas com o Roberto Rocha, desde que o Roberto Rocha o convide para essas agendas do interior, e ele estará mais alinhado ao Roberto, no sentido até, Adalberto, de o Zé Reinaldo garantir a pré-candidatura dele ao Senado, já que é uma disputa entre ele e o Val de Maranhão, no Ninho Tucano. Vamos falar agora de Peritoró. O clima esquentou lá na Câmara de Vereadores, ô John? Esquentou. Os vereadores Salles e Clemilson, lá de Peritoró, numa discussão muito mais ríspida, eles acabaram trocando agressões. Nós temos um vídeo. Vamos acompanhar, Adalberto. Vamos lá. E eu tenho direito de fazer. E você tem que respeitar. Você tem que respeitar. Você tem que respeitar. Eu tô respeitando. Isso não pode. O chefe tá dando nome. Tem que respeitar. O clima esquentou, discussão acalorada é uma coisa, né? Isso aí é outra coisa. Isso já é agressão. Exatamente. E cabe à Câmara Municipal de Peritoró tomar as atitudes, porque isso aí tem que ir para a Comissão de Ética. Quebra de decoro. Quebra de decoro, tem que ir para a Comissão de Ética, porque isso aí já não é mais não é parlamento. Isso já é troca de agressões e não é isso que o representante do povo deve fazer numa casa legislativa. Obrigado, João. Obrigado, Alberto. Até amanhã. São 7h40, você ligado aqui na TV Difusora. No ponto e vírgula de sexta-feira, o John Coutrin recebeu, Marcelo Minardi também, Paulo Negrão, o pré-candidato ao Senado, o senador Edson Lobão. Ele falou, inclusive desmentiu qualquer tipo de atrito ou discussão com o outro pré-candidato do grupo, que é o senador Sarney Filho. Enfim, uma entrevista que foi concedida ao ponto e vírgula na sexta-feira da semana passada. Como eu disse a vocês, estamos intensificando a nossa cobertura para as eleições desse ano de 2018. No próximo bloco, vamos falar de esporte. O Sampaio perdeu, o Imperatriz venceu pelo Brasileiro. Os detalhes já com Laércio Júnior. E mais, a magia do circo invade a feirinha da cidade. Nós vamos ver como foi já depois do intervalo. Bom Dia Maranhão volta daqui a pouquinho. Sete 7h44, de volta, bom dia, agora para falar de esporte. Sabe tudo de esporte, já está aqui do meu lado, Laércio Júnior. Boa segunda-feira para você, Laércio. Boa semana para nós, Adalberto, bom dia. E a gente começa falando do Sampaio, que está na zona do rebaixamento agora da Série B do Campeonato Brasileiro, mas tem um jogo a menos. É bom lembrar que o Sampaio joga amanhã para cumprir esse jogo que tem a menos na Série B do Campeonato Brasileiro. E foi derrotado pelo CSA numa lambança da arbitragem. Veja como foi a vitória do vice-líder da competição, que agora encostou no Fortaleza. O CSA está apenas um ponto do líder, que é o Fortaleza. Veja. Ele continua gordinho, ele mesmo, Walter, famoso pela habilidade e pelos quilinhos a mais. O grande reforço do CSA para a Série B do Campeonato Brasileiro foi um incômodo para a defesa do Sampaio. É dele o gol da vitória dos alagoanos. Mas repare que no início da jogada, o zagueiro Maracá sofre falta clara do lateral Celcinho. Ele desloca o defensor tricolor e aí tem total liberdade para cruzar e deixar Walter em boa situação para marcar. Final, CSA vice-líder, agora encostado no primeiro colocado Fortaleza 1, Sampaio Corrêa 0. Falta claríssima, se isso aí não for falta, né? Eu não sei qual o nome para uma jogada dessa. Por isso ele teve liberdade para cruzar e o Walter foi o grande destaque do jogo. CSA foi a 28 pontos. Confira outros gols da Série B na sua 15ª rodada, com direito a um maranhense que desbancou o líder. Neto Baiano faz o gol da vitória do CRB sobre o Boa Esporte, 1-0. O líder Fortaleza voltou a ser derrotado no final de semana, agora em casa pelo Atlético Goianiense. E o gol é maranhense de Pedro Bambu. Final, Atlético 1, Fortaleza 0.
Em Sorocaba, Júnior Santos marcou os 2 gols da vitória da Ponte Preta, que segue crescendo na Série B. Ponte Preta 2, São Bento 0. Pois é, a Fortaleza perdendo mais uma, né? Aquele time que estava disparado já está só um ponto à frente do vice-líder. Rogério Ceni já começa a ter problemas, é a segunda derrota do Fortaleza jogando em casa. Mas o Cavalo de Aço, esse não perde, não tem quem faça o Cavalo de Aço perder jogando em seus domínios, lá no Frei Epifânio da Badia. O Imperatriz conseguiu uma bela vitória e agora está a um empate da final da Série D. Lá e cá, a partida se mostrou aberta. Os dois times buscavam o gol o tempo todo. A partir da segunda metade do primeiro tempo, o Imperatriz tomou conta do jogo. Explorando bem os contra-ataques, o Cavalo de Aço foi para cima. Aos 35, o Kaká invadiu a área, chutou cruzado. A bola bateu no zagueiro do 13 e os jogadores do Imperatriz reclamaram de pênalti. Mas o juiz não deu nada e segue o jogo. Antes de acabar o primeiro tempo, o Imperatriz ainda teve essa chance na cobrança de Renan Luiz. A bola passou raspando a trave do goleiro Mauro Iguatu, mas nada de entrar. Na segunda etapa, o Imperatriz continuou pressionando. Aos 12 minutos, em um contra-ataque, Júnior Chicão teve boa oportunidade, mas chutou em cima do goleiro Mauro. Os técnicos mexeram nos times e o Imperatriz, jogando em casa, foi para cima. Até que aos 31 do segundo tempo, Júnior Chicão recebeu na área, girou bonito, chutou forte, acertou a trave e no rebote, Adalto abriu o placar para o Cavalo de Aço. O Imperatriz ainda poderia ter ampliado a vantagem com esse chute de Vanderlei no finzinho, mas nada da bola entrar. E vitória do Imperatriz, 1-0. Foi um jogo muito truncado, um jogo difícil. E os dois times teve oportunidade, eles foram felizes. Você vê uma equipe de qualidade, né? Equipe do 13, né? Um treinador de qualidade, jogador de qualidade. Então agora a gente tem que ter tranquilidade, trabalhar durante a semana, né? Fazer o que tem que fazer, as variações, as situações, porque agora também eles vão ter que sair para o jogo lá. Né? Marcaram muito embaixo no primeiro tempo, eles tiveram algumas oportunidades. Nós tivemos também de ampliar, mas agora é ter tranquilidade, descansar esses jogadores para a gente fazer um bom jogo lá em Campina Grande e conseguir um grande resultado. Você ouviu o Leandro Love, né? O apelido você sabe por quê, por causa do Wagner, e o Marcinho Guerreiro, técnico do Imperatriz. O outro jogo dessa semifinal acontece hoje entre São José e Ferroviário, primeiro jogo na Arena Castelão em Fortaleza, e o jogo da volta entre 13 e Imperatriz está marcado para a segunda que vem, portanto na outra semana, na segunda-feira, às 21 horas, a bola vai rolar lá no Amigão, em Campina Grande, para 13 e Imperatriz. O Imperatriz está a um empate da inédita final da Série D. Adalberto Belo. Valeu, Laércio. Obrigado pela participação. Um abraço. São 7 horas e mais 49 minutos, 7h49. A partir dessa segunda-feira, a partir de hoje, consulta ao saldo do PIS está liberada. Quem tem os detalhes é Eduardo Ericeira, que participa conosco aqui do Bom Dia Maranhão. Vamos lá? Eduardo conosco, participando do Bom Dia e falando a respeito desse assunto. Olá, Adalberto, muito bom dia. Além do site, a consulta do saldo pode ser feita nas agências bancárias por meio dos caixas eletrônicos. O saldo pode ser consultado a partir desta segunda-feira, 16 de julho, a consulta ao saldo da conta individual de participação no PIS. Para saber o valor que terá direito a receber a partir de agosto, o beneficiário pode acessar o site da Caixa ou ligar para o telefone 0800 726 0207. Todo trabalhador cadastrado no fundo entre 1970 e 4 de outubro de 1988 e que ainda não tenha sacado o saldo da conta individual tem direito a receber o valor correspondente à cota de participação. Para isso, é preciso certificar de que o empregador contribuiu para o PIS/PASEP do funcionário. Já os servidores e ex-servidores públicos, civis ou militares devem consultar os canais de atendimento do Banco do Brasil para saber se fazem jus a receber a cota do PASEP. Os valores do PIS/PASEP estarão disponíveis corrigidos a partir do dia 8 de agosto para clientes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, e de 14 de agosto até o dia 28 de setembro para aquelas pessoas que não são clientes nem da Caixa Econômica Federal nem do Banco do Brasil. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Importante ficar atento a esses calendários, não é? São 7 horas e 50 minutos. A magia do circo invadiu a feirinha da cidade nesse fim de semana. O repórter Ciro Mineiro foi lá conferir. Muita gente foi conferir as atrações da Feirinha São Luís.
Julho, mês das férias, e nada melhor que curtir o domingo nesse clima de festa. Já vim outras vezes, é sempre muito divertido. Tem boi, né, também, vai ter boi depois, tá ótimo. Ao som de músicas que tem tudo a ver com a maior festa popular do estado, São João, não há como ficar parado. Não é mesmo, dona Antonieta? Linda, Deus tem. A Andréia também não resistiu e caiu na dança. Gente bonita, atração bacana, não tem como ficar parado. Muitas das toadas consagradas nas vozes de cantadores de grupos de Bumba Meu Boi fizeram parte do repertório animado de Dian Brito, uma das atrações da feirinha neste domingo. Como público e como artista é muito bom. É um clima maravilhoso, uma coisa que fazia falta. Para este mês, uma programação especial foi preparada com o intuito de agradar todos os gostos nessas férias. A Prefeitura de São Luís implementou uma política arrojada agora no período das férias, que nós estamos, portanto, recepcionando os turistas que visitam nossa cidade, e a feirinha coloca-se à disposição o que há de melhor na arte, na cultura, na culinária, nas artes plásticas e literárias e no artesanato. Então, é um programa de sucesso que está consolidado na cidade, o governo está muito feliz por isso. Mistura legal, né? São João, mas o circo também que esteve presente, vários números lá assistentes foram apresentados também nessa feirinha desse final de semana. Bom, e hoje a segunda maior cidade do estado, Imperatriz, como dissemos no começo do programa, está completando mais um ano de fundação. É com imagens dessa bela cidade da região tocantina que nós encerramos o Bom Dia de hoje. Parabéns, Imperatriz, pelos 166 anos de fundação. Amanhã às 7 da manhã a gente volta com Bom Dia. Até lá! E barcaças, e barrancas, e capins, tucunaré, piau e um matagal que é sem igual, riacho do cacau a desaguar no Tocantins. Toca